Olá pessoal, vamos falar hoje um assunto de genética, a famosa polialelia, ou também conhecido como alelos múltiplos. Aqui nós vamos observar o que seria, no caso, o alelo múltiplo. Então, o que seria esse alelo múltiplo? Seria duas ou mais características presente em um indivíduo, uma característica, no fenótipo, como por exemplo aqui, a pelagem do coelho, certo? E o sistema sanguíneo chamado ABO. O que nós podemos observar? Que nós vamos ter o sangue, esse sangue vai ter três características. Ou ele é A, ou ele é B, ou ele é O. Okay? Então, dando prosseguimento, vamos ver aqui. O exemplo da pelagem dos coelhos. Aqui nós vamos ter três tipos de pelagem, três tipos de fenótipos. Então, vamos ter aqui ele selvagem, ele chinchila, ele himalaia e ele albino. Se vocês observarem nesse modelo aqui, o que nós vamos observar? Nós vamos observar o seguinte, ó, nós vamos ter esse daqui, significa o quê? Que se eu cruzar esse coelho selvagem com esse coelho chinchila, eu vou ter um coelho selvagem. E se eu cruzar esse selvagem com o himalaia, eu também vou ter um selvagem. E se eu cruzar com o albino? É isso mesmo, isso que vocês estão pensando. Ele também vai ser selvagem. Significa o quê? Que se eu cruzar um coelho selvagem com qualquer um desses outros aqui, a tendência vai nascer um coelho, os filhotes todos serão selvagens. A mesma coisa se eu pegar o chinchila. Se eu cruzar o chinchila com qualquer um desses, ou himalaia ou albino, ele vai nascer chinchila. E o himalaio cruzando com o albino, ele vai nascer himalaio. Certo? Significa o quê? Significa que para ser, aqui no caso, albino, ele vai ter que ser totalmente recessivo. Se você lembrar, é aquele que vai apresentar duas letrinhas minúsculas. Certo? Apresentou as duas letrinhas minúsculas, essa é a única chance de nascer um coelho albino. Ok? Significa o quê? Que se eu cruzar esse albino com qualquer um desses, certo? Ele vai nascer, por exemplo, se eu cruzar o albino com o himalaia, vai nascer himalaia. Se eu cruzar o albino com chinchila, vai nascer chinchila. E se eu cruzar o albino com selvagem, vai nascer então o coelho selvagem. Então, dando prosseguimento, vamos aqui para a gente ver mais ou menos como é que funciona. Aqui, um exemplo clássico aqui, ó, de genótipo e fenótipo. O genótipo é o que? É o que causa a característica, é o alelo. Então essas são todas as possibilidades de eu ter um coelho selvagem quando os dois forem dominantes, ok? Quando esse for dominante com esse chinchila, certo? Ou quando o selvagem com o himalaio, ou então quando eu tenho o selvagem com o albino, certo? O Czinho significa que seria o albino, aqui está Czão, mas no caso seria o Czinho. O chinchila, são essas possibilidades que eu tenho de nascer o chinchila, certo? Ou ele cruzado chinchila com chinchila, ou seja, vou ter um alelo do pai igual com o alelo da mãe, ou quando eu tiver um alelo chinchila com outro himalaio, ou quando eu tiver um chinchila com um albino. O himalaio eu só vou ter apenas essa condição, ok? Ou ele vai ser cruzado com o próprio himalaio ou com o albino. E o albino, essa é a única chance de eu ter um coelho albino, certo? Vindo para cá, um exemplo clássico aqui, ó. O cruzamento de um coelho himalaio, filho de mãe albina, com coelho chinchila, filho de mãe albina, produzirá descendências POU. Aí nós vamos observar aqui. Vou pegar aqui uma caneta branca para ficar melhor da gente visualizar. Pronto, vamos supor o seguinte. Esse daqui seria o himalaio. Como que ele diz? Que o coelho é himalaio e filho de mãe albina. Então, se ele é himalaio, significa que ele vai ter a característica aqui do himalaio. E ele receber essa característica da mãe. Então, esse aqui seria CH. E aqui seria só o C.
Aqui eu teria um chinchila, C. Ah, mas como foi que surgiu esse chinchila? Vamos ver lá, ó. Coelho, chinchila, filho de mãe albino. Então se ele é chinchila, ele já é dominante. E aqui eu vou ter o C. Então aqui eu vou ter um coelho chinchila e vendo que, no caso, se ele é chinchila, aliás, a chinchila está superior ao Himalaia, então esse primeiro coelho aqui vai ser chinchila. E esse daqui, opa, deixa eu apagar aqui para mim e começar novamente. No caso, se eu tiver aqui esse coelho, ele vai ser também chinchila. Por que ele vai ser chinchila? Porque nós estamos vendo aqui, ó, que o chinchila é o dominante, ok? Então aqui nós vamos ter um coelho chinchila, outro coelho chinchila. Aqui nós vamos ter um coelho himalaio, ok? E aqui eu vou ter um coelho albino. Então qual seria então a chance nesse cruzamento de eu ter um coelho do tipo de chance de eu ter um coelho albino? Eu teria 50% de chance. Estão observando, ó, 1, 2, 50%. E também 25% de nascer um coelho himalaio, ok? Outro caso de alelo múltiplo, vamos lá para o sistema. Minha aula, a gente viu boa parte do sistema sanguíneo. Então aqui o sistema sanguíneo e o O. E quando ele acontece, morre, né? Tô vendo, vamos ver aqui. Aqui nós temos um vaso sanguíneo, aqui o plasma que está passando, o glóbulo vermelho, o glóbulo branco, aqui as células de defesa, o glóbulo branco, e aqui é o revestimento sanguíneo, e as plaquetas e o plasma, ok? A história do sangue a gente já viu falado em sala, ok? Aí aqui, ó, o que eu tinha falado para vocês, ó. Então na membrana aqui na hemácia ela vai ter essas proteínazinhas, proteína do tipo A, tipo B, tipo AB. E o tipo O? O tipo O ele não vai ter nem a proteína A e nem a proteína B, ok? Aí o exemplo aqui, ó. O que nós estamos observando? Ó? Que existe diferenças. Aqui é para me saber o tipo de compatibilidade, ok? O que significa isso? Que se eu, no caso aqui, eu colocar o anti-B, esse sangue vai ser tipo A. Por que isso? Porque quando eu colocar o sangue anti-B, logicamente esse sangue vai aglomerar, vai coagular. Então o que significa isso? Significa que o sangue, quando eu coloco anti-aglutinina, o anti-B, ele vai identificar o tipo sanguíneo. É assim que se conhece a tipagem sanguínea, certo? Se eu pegar aqui o anti-A e esse sangue aglutinar, eu já sei que esse sangue vai ser tipo B. E se não aglutinar nem com o anti-A e nem com o anti-B, significa que ele é o sangue AB. Ele não vai ter nenhum que vai aglutinar com nenhum dos dois, certo? E o sangue tipo O, ele tanto vai aglutinar com A, como vai aglutinar com B, ok? Dando continuidade aqui, ó, o exemplo da aglutinação, certo? O anticorpo, o antígeno, a aglutinação, ok? O que nós vamos observar? Quando eu coloco aqui, esse sangue vai ficar como se fosse uns gruminhos,
certo? Ele vai se enrolar todinho, ok? Tá aqui a amostra. Na amostra eu tenho um anti-A, certo? O anti-A. Qual é o tipo sanguíneo aqui no caso? O que vocês acham? Ó, eu coloquei aqui o anti-A e o anti-B. Quando esse sangue aglutinou, o que aconteceu? Se eu coloquei o anti-A, eu já sei que tipo sanguíneo é esse. Qual será? Muito bem, é o sangue tipo A. Certo? Então quando eu coloco um anti-A, certo? Aliás, quando eu coloco um anti-A, eu vou identificar qual é o sangue. Nesse caso, eu vou ter o sangue A. Ok? Então, continuando. E esse daqui? Como é que seria então? Se eu colocar o anti-A e o anti-B, isso aglutinou o anti-B. Vai ser sangue? Opa, voltando. Vai ser sangue tipo B, né? Aqui eu vou ter o sangue tipo B. Mas se eu peguei e aqui aglutinou tanto em um quanto o outro, então vamos ter o sangue tipo AB. E quando eu coloco e não vai aglutinar nem no anti-A nem no anti-B, será o sangue tipo O. Muito bem. Então vamos lá. Esse material aqui eu já tinha falado já em sala, né? A questão da transfusão sanguínea, para saber a compatibilidade. Sabendo que o O ele é o doador universal, certo? Eu até brinquei em sala falando que se o doador, se fosse o tipo de sexualidade, ele seria o homossexual, certo? E o AB seria o bissexual, que pega tanto um como pega o outro. Lembram disso? Então vamos lá. Essa aqui é mais um mapa sobre a transfusão sanguínea, certo? Tipagem sanguínea, a gente já viu, certo? Ok? E os genes envolvidos? Bem, os genes envolvidos vamos observar. A gente já viu em sala, mas eu vou aqui refrisar novamente. Nós vamos ter o alelo A e o alelo B. E que eles são dominantes. Esses dois aqui, ó, eles são dominantes. Significa o quê? Que se uma pessoa de qualquer um tipo sanguíneo desse se relacionar com uma pessoa do tipo O, logicamente ele vai nascer ou sangue tipo A ou sangue tipo B. Lembram disso? Pronto. E aqui o I, ele é o recessivo, ou seja, é o sangue tipo O. Então, para nascer uma pessoa do sangue tipo O, logicamente, tanto o pai quanto a mãe tem que ser O. Se não for, tem um negócio estranho aí, né? Ok? Então, nós vamos ter aí, aqui ó, o genótipo do A, que ele pode ser desta forma, e do B. Ok? Então, vamos ter aqui uma codominância, quando nós temos aqui o sangue tipo AB, e temos um tipo O, que é apenas o Izinho. Ok? Esse aqui é o fator RH, certo? Acho que o fator RH é interessante que ele trabalhe somente quando a gente tiver mesmo em sala, que vai ficar um pouco mais complexo, mas depois a gente vê isso, ok? Sistema RH, ok? Depois eu vou explicar isso direitinho para vocês numa próxima oportunidade. Mas vamos lá. Essa aqui é uma coisa bem interessante, que é a questão do DHRN. O que é isso, professor? Seria doença hemolítica do recém-nascido, mas também conhecido como eritroplastose fetal. É uma condição quando acontece o seguinte, quando a mãe ela é negativa e o pai é positivo. E se o filho nascer positivo, certo? Ela vai criar, no caso, uma sensibilidade ao RH positivo, certo? E quando isso acontece, vai acontecer acessibilidade, então ela não vai mais poder ter uma criança que seja que tenha o RH positivo, ok? Portanto, tem que tomar um anti-RH, certo? Que é tipo uma vacina que toma para poder retirar todos esses anticorpos RH, tudo bem?
Aí o exemplo aqui, ó. Tá aqui a mãe, ela é casada com um cara que tem o RH positivo, certo? E aí ela engravida e a criança ela é negativo, tem um RH negativo, ela não tem, certo? E na primeira criança ela é positivo, certo? O que acontece então quando ela é positivo? Ó, a mãe vai guardar com ela anticorpos RH, certo? Então, positivos. Então, se ela vier engravidar novamente e essa criança seja também positivo, ele não vai sobreviver, certo? Ele vai acabar sendo sensibilizado pelo RH que vai matar esta criança, ok? Galera, como eu já tinha falado, ó, eu tomo um anti-RH, né, que é tipo uma vacina. Essa aqui é mais a frequência no sangue tipo AB que nós vamos ter no mundo, certo? AB positivo, AB negativo, certo? Ok?